Se paz, povo de Deus, boa noite. Levanta as suas mãos aqui em cima assim, ó. Deus abençoe você, sua casa, sua família, seus sonhos, seus projetos, seu 2023. Você pode dar um grito de glória a Deus, um aplauso ao Senhor. Que alegria estar neste lugar nessa noite. Que Deus te abençoe de forma especial. Que honra estar aqui com vocês, poder conhecer mais uma parte da nossa família. Como o pastor já nos apresentou, sou pastor em Suzano, bem no extremo leste aqui de São Paulo. Deus nos tem dado o privilégio de pastorear ali já há 25 anos, servindo ali. Sou casado com Érica, 23 anos estamos juntos. Sou pai do Luiz Gustavo, da Ana Júlia e da Mariana. Luiz, o ano passado, se casou, então já temos um filho casado. Posso ser vô a qualquer momento, não é verdade? Só depende deles, mas eles falaram que eu ainda vou ter que esperar um pouco mais. Isso é muito bom. E é bom estar aqui compartilhando com vocês a palavra de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo de número 20. Eu vinha para cá com uma palavra no coração, e desde que esse culto começou, eu louvo a Deus, porque tudo parece que combinava, cada frase, cada canção combinava com aquilo que Deus havia falado comigo, e eu quero dividir com vocês aqui hoje. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, a partir do verso de número 1. Se você achar, já vai glorificando a Deus, que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para descobrir as Escrituras e receber a revelação dele nesta noite. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom e do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo. E o verso 6 começa dizendo: e orou. Amém? Até aí está bom? Mantenha a sua Bíblia aberta, a gente ainda vai cavar um pouco mais nesse texto. Bom, o texto nos mostra um momento de luta, onde os inimigos de Israel cercam Judá, cercam Jerusalém e vêm contra eles num exército poderoso. Era um número muito grande de homens, impossível de vencer a batalha. A gente precisa entender algo: a vida do cristão está muitas vezes envolvida em batalha. Eu queria compartilhar com vocês, sim, nós temos um inimigo, temos um adversário. Ouça bem, a Bíblia fala: vigiai, sede sóbrios, o diabo, vosso adversário. Sim, eu tenho um adversário, você tem um adversário, nós temos um adversário. O adversário da igreja, a Bíblia chama de inimigo, a Bíblia chama de Satanás, a Bíblia chama de diabo. Não, eu não quero colocar medo em você, eu quero trazer consciência a você. Eu e você estamos em meio a uma batalha espiritual. A Bíblia diz: nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, a nossa luta é contra principados, contra potestades, forças, entidades espirituais que militam contra nós nas regiões celestiais. Mas tem de bom ânimo, aquele que nos escolheu já pisou a cabeça da serpente, já nos deu autoridade no nome de Jesus, e por ele somos mais do que vencedores, e nenhum demônio, espírito caído ou obra diabólica pode te separar do amor de Deus. Será que você pode dar um glória a Deus neste lugar esta noite? Pensa comigo mais um instante sobre este assunto. A figura é real. Temos um adversário e ele sempre se manifesta contra o povo de Deus. A estratégia do nosso inimigo hoje, ela pode se dar de duas formas. Preste atenção.
São duas palavras para a gente pensar. A primeira palavra é subestimar. Qual é a primeira palavra? Subestimar, eu vou simplificar, dizer, arredondar para baixo. Muitas pessoas, na consideração do adversário que temos, subestimam. É aquele tipo de gente que diz assim: não, pastor, não exagera. Não, pastor, é quem não vê diabo em nada. É quem subestima o inimigo. Quem não percebe sua ação e sua sutileza. A Bíblia diz que ele é sutil. Esse adversário que nós temos, quando subestimado, se vale disso. Do quê? De poder trabalhar sorrateiramente. Afinal de contas, ele quer passar assim, incógnito, sem que ninguém o conheça, sem que ninguém o perceba. Então ele desenha uma estratégia. O primeiro dessa estratégia é anonimato. Ele não quer levar nome. Ele não quer aparecer. O primeiro ponto da estratégia é: não me nomeie, não me reconheça. Eu passo anônimo, discreto. Não me perceba. Ele é sutil, ele é discreto. As pessoas não vão percebê-lo. Terceiro, ele é paciente. Então ele é anônimo, ele é sutil, ele é paciente. É assim que ele faz, com muita leveza, para que ninguém o note. Afinal de contas, a pessoa diz: não, o diabo não está aí com isso. Ensinando sobre isso alguns anos atrás, o Luiz, meu filho, como eu posso dizer, ele tem o físico do Capitão América, antes da injeção. Em casa a gente tem uma regra: o bullying começa em casa. Então, quando vai para fora, fazem bullying com ele e falam: não, meu pai já acabou com... Luiz sempre foi muito magro, muito pequeno. Ele bem magrinho. E alguns anos atrás, na verdade, bastante tempo atrás, eu chamei o Luiz para dar um exemplo na igreja. Peguei o Luiz e falei: Luiz, vem me ajudar. Ele saiu como criança, subiu no púlpito. Peguei uma linha de costura, pastora. Pedi que ele juntasse as mãos, amarrei as mãos dele com uma linha de costura e disse assim: Luiz, você agora está livre, rompe as suas amarras. E ele fez assim, e a simples linha de costura rompeu. Aí, no momento seguinte, eu chamo o nosso irmão mais fortão lá da igreja. O nome dele, a gente chama ele de Gidão. Imagine pelo nome quem é o Gidão. O Gidão, ele chegou na igreja, ele é enorme, fortão. Chegaram os irmãos da igreja, a diaconia se reuniu comigo e falou: pastor, nós precisamos conversar com o Gidão. Eu falei: mas o que nós temos que conversar com o Gidão? Eu falei: é que o Gidão, quando vai cumprimentar as pessoas, está machucando a mão das pessoas da igreja. E a gente precisa falar com ele. Eu falei: e por que não falaram? Porque nós vamos falar para o Senhor falar. Eu falei: mas vocês 5 comigo ou eu vou sozinho? Eu pedi que Gidão viesse me ajudar. Peguei a mesma linha. Note, a mesma linha. Peço que Gidão junte suas mãos. Só que vou conversando com ele e dou uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, mais uma, mais outra, e algumas voltas depois dou um pequeno nó. E a mesma frase que eu disse para o Luiz um pouco antes, eu digo para o Gidão naquele dia: Gidão, você está livre, rompa suas amarras. E aquele homem extremamente forte não conseguiu romper. A mesma linha, com sutileza, discrição e paciência, prendeu um homem. Não se engane, não vim colocar medo em você, só vim te dizer que ignorar e subestimar o adversário pode ser perigoso. E algumas pessoas podem estar presas por uma linha muito fina
mas que foi sendo trabalhada ao longo do tempo. Mas eu vim com uma mensagem hoje. Nenhuma cadeia, nenhuma prisão, nenhuma amarra no teu coração, na tua mente, no teu trabalho, na tua família, nada poderá te deter. O Deus que tem poder para libertar está neste lugar para transformar as nossas vidas. Quando se veem livres na presença do Senhor, levante as duas mãos e faz assim, ó. Dê um aplauso bem forte a Ele. Para a gente entrar no texto e continuar avançando, estou falando um pouco porque Josafá está cercado por adversários. Existe uma segunda palavra. Se a primeira palavra é subestimar, a segunda palavra é superestimar. São aquelas pessoas que, ao contrário das primeiras, uma não vê demônio em nada, a outra vê demônio em... E esse é o perigo. Porque se umas ele prende pela sutileza, pela discrição e pelo anonimato, a outra ele vai prender pelo medo, pela insegurança. Então é quem nunca dá um passo, nunca faz nada, porque tudo tem medo do inimigo e do adversário. Eu quero te dizer que nem subestimar, nem superestimar, nem não ver em nada, nem ver em tudo, porque pelo sangue de Jesus, nós já vencemos o maligno. Nós somos o povo vitorioso, mas o povo vitorioso tem suas batalhas. Segure na mão de alguém e diga: o povo vitorioso tem suas batalhas. Antes da gente entrar no campo de batalha, eu preciso ilustrar mais algo com você. Primeiro são essas duas estratégias do nosso adversário. A primeira que é a sutileza e a segunda que é o terror. Você não vai cair nem na sutileza e nem no terror. Quantos são livres do medo aqui? Digam amém. Amém. Diga comigo: perfeito amor. O amor do Pai lança fora todo medo. Mas pastor, se já somos vencedores, por que ainda temos batalhas? Preciso colocar isso para você antes. Eu vou ilustrar com duas datas históricas. A primeira data é o que na história ficou chamado na Segunda Guerra Mundial como o Dia D. O Dia D é quando as tropas aliadas invadem as praias da França na Normandia e ali eles definem o destino da guerra. Ficou chamado como Dia D. Eles desembarcam lá e naquele dia foi confirmado: Hitler vai cair, a Alemanha vai ser vencida, os aliados vão ganhar a guerra. A guerra foi vencida ali. Porém, no período de pouco mais de um ano, isso acontece em maio de 44 e nós vamos até junho de 45. Houveram batalhas sangrentas e duras, até que chegasse uma outra data que ficou conhecida como o Dia V. Primeiro foi o Dia D e depois o Dia. O Dia D definiu o rumo da guerra, a vitória dos aliados. O Dia V encerrou a guerra. Pastor, por que o senhor está contando isso? Porque a gente precisa entender onde estamos na história e no relógio de Deus. Como assim? O nosso Dia D ocorreu há quase 2000 anos atrás, quando Cristo Jesus na cruz do Calvário definiu: nós somos vitoriosos. Nosso adversário está derrotado e vencido pelo poder da obra da cruz. Mas nós estamos aguardando a segunda data. Nós já somos vencedores, só estamos esperando o Dia V. O Dia V, quando Ele vier nos buscar e nos coroar com a vitória eterna e para sempre. Entre uma data e outra temos batalhas, mas em todas as batalhas temos uma certeza: somos mais
que vencedores. Você pode dar glória a Deus, segura na mão de alguém e diga: em todas as batalhas, somos mais que vencedores. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Dê um aplauso bem forte a Ele. Diga glória a Deus. Grite aleluia. Voltemos para o texto. O que acontece aqui no ambiente é que Josafá faz parte daqueles reis bons. Faz parte daqueles reis bons. Quando você vai lendo as histórias dos reis de Israel e dos reis de Judá, você vê que sempre tem rei que é mau e tem rei que é bom. O fato da gente ter um rei bom não significa que ele não tem luta. E aí a gente faz o seguinte, uma correção de expectativa. Porque às vezes a gente pensa que ser fiel, buscar a casa do Senhor, servir a Ele, vai nos livrar das batalhas. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Ele está na lista dos bons reis, porém, enfrentando lutas. Me ocorre agora de um acontecimento de alguns anos atrás. Uma jovem senhora havia sido convidada a ir à nossa igreja. Ela foi ao domingo, convidada por seus parentes que já frequentavam a igreja. Assistiu o culto, gostou, e ok. Na quarta-feira daquela semana, ou seja, alguns dias depois dela ter ido à igreja, eu recebo uma ligação de um dos parentes dela que frequentava a igreja e disse: pastor, o filho da minha cunhada sofreu um acidente e ele está no hospital aí próximo da igreja, o senhor poderia ir visitá-lo? E eu, claro, prontamente falei: estou indo lá. Me organizei, saí e fui direto para o hospital. Quando entrei na emergência do hospital, e eu entro pelo corredor do hospital, ela está a alguns metros à minha frente, mais no final do corredor, na porta do lugar onde o menino está sendo atendido. E a hora que eu piso no corredor e ela me vê, eu vejo ela dá um grito naquele corredor e diz assim: pastor, domingo eu fui na sua igreja e olha o que me aconteceu. Eu procurei uma maca para cair. De alguma maneira, esse gesto dela, depois ficou tudo bem, superou-se, o menino hoje é uma bênção, é um homem já feito, tudo certo. Mas de alguma maneira, ela precisava passar por uma correção de expectativas. Porque de alguma forma ela imaginou que estando na casa de Deus domingo, ia blindar sua vida e nada mais de ruim lhe aconteceria ou enfrentaria. E muitas vezes a venda desse pacote de blindagem é falsa. E cria nas pessoas uma decepção. E essa decepção se torna uma vacina do verdadeiro evangelho. Eu e você estamos em batalha. Temos luta, mas temos a certeza de uma vitória. Eu não sei o que você tem passado e eu não sei o que você tem enfrentado. A minha proposta hoje não é negar a realidade. A minha proposta hoje é que a gente caminhe de alguma maneira, que a gente possa encontrar vitória no fim da jornada. Quantos estão dispostos a isso? Quantos podem dizer: me ensina, Senhor? Eu completo agora em outubro 25 anos de ordenação pastoral. Eu tenho um bocado de horas de gabinete atendendo gente, e ao longo desses anos eu descobri que algumas coisas são fundamentais se a gente quer vitória. E eu queria compartilhar com vocês, nenhuma novidade, com certeza algo que vocês já sabem. O verso de número 6, exatamente onde a gente parou a leitura, diz que Josafá reuniu o povo e orou. Você pode dizer comigo: orou. A oração, meus amados, é a arma da vitória. Talvez eu ouse dizer que a oração é a própria batalha. E eu vim dizer para ti hoje: você pode receber estratégias humanas, conselhos sábios, mas no final o que conta é se você orou ou não.
pois é a oração de um justo que muito pode em seus efeitos. A oração é o privilégio dos filhos. Todas as vezes que Jesus instruiu, ensinou e demonstrou a oração, Jesus nunca orou a Deus, Jesus sempre orou ao Pai. A relação de oração nunca foi Senhor e servo, Criador e criatura, mas no Evangelho, a relação de oração ensinada por Jesus sempre foi Pai e filhos. E eu vim te dizer hoje, a oração é o privilégio dos filhos. Se você está no meio de uma batalha, de uma luta, meu conselho para você é: ore. Aleluia! Ore com a liberdade de um filho que clama ao pai. Ore com a simplicidade de uma criança que pede ao seu pai. Segure na mão de alguém e diga assim: se a oração é o plano A, você não precisa de plano B. Quantos podem dizer amém nesta noite? Eu creio que enquanto oramos, Deus liberou, Deus curou, Deus tratou, Deus operou. E esse processo de oração que você vem quarta após quarta, creia, tem aberto as janelas do céu e está movendo a mão do Senhor. Sim, vamos exercitar a igreja na sabedoria. Sim, vamos exercitar a igreja nas melhores práticas. Mas que a gente não abandone o poder da oração, a vida derramada na presença dEle. Orar funciona. A oração é o encontro de dois extremos: a onipotência de Deus e a limitação do homem. Eu vim te dar uma palavra que hoje não tem oração forte. Existe um Deus forte que responde à oração do fraco. Segure na mão de alguém, chacoalhe e diga: o segredo da vitória é começar com a oração. É uma fórmula antiga, mas que ainda dá resultado. E quando eu olho a oração de Josafá, ele me ensina 3 coisas a orar. Verso de número 6 diz assim, continuando a leitura: e orou, como orou: Senhor Deus de nossos antepassados, não é tu Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão nas tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Olhe para o texto do verso de número 6 e você vai descobrir uma coisa: ore ao Deus que pode. Diga comigo: Deus pode. Essa é a expressão dele no verso 6. Tu és o Deus acima das nações, ninguém pode te impedir, e em ti a força e poder. Deus pode. O problema é que muitos de nós oramos como se Deus não pudesse. O problema é que muitos de nós oramos como se Deus não pudesse. Deixa eu te dizer, Ele ainda pode curar o câncer, Ele ainda pode libertar das drogas, Ele ainda pode livrar das cadeias, Ele ainda pode libertar dos cativeiros da alma. Ele pode e Ele faz. Levante as suas mãos e diga: para Deus tudo é possível. Segure na mão de alguém, me ajude a pregar, diga para ele: quando for orar, ore lembrando, Deus pode. Muitos estão orando como se Deus não pudesse mais. Se a gente olhar o texto no verso de número 9, a gente vai ter uma segunda lição de oração. O verso diz assim: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e salvarás. Sabe o que ele está orando?
Ele está orando a oração baseada na promessa feita quando o templo foi inaugurado. Quando você olha o texto da inauguração do templo, você vai ver que esta promessa está lá. Ou seja, ele está orando ao Deus que pode, e ele está orando ao Deus que prometeu. Ele está fazendo uma oração baseada em promessa. Quando você ora uma promessa, você está orando à vontade de Deus. Então guarde o que eu vou te dizer. Ore ao Deus que pode, ore ao Deus que quer. Sabe o que ele está orando? Ele está orando exatamente o que Deus quer. Ele está orando exatamente como Deus deixou escrito. Ore para que a vontade de Deus venha. Ore para que a vontade de Deus se cumpra. Ore para que a promessa de Deus se realize em minha vida e em tua vida. Quantos podem dizer amém? Amém. Levante a sua mão direita e diga: Senhor, me ensina a orar as promessas. A gente já tem duas estruturas aqui para começar a construir um tempo de oração. Olha só, ore como sabendo que Deus pode, e ore sabendo que Deus quer. Porque a gente vai crescendo na igreja, e a gente vai vivendo muito na comunidade dos crentes, e é inevitável não reparar em orações. Sim ou não? E se você já reparou na oração de alguns crentes, você vai concordar comigo. Algumas pessoas oram como se Deus não pudesse. Como se Deus quisesse, mas não pudesse. Outros oram como se Deus pudesse, mas não quisesse. E eu vim te dizer, eu não vou orar a um Deus que pode e não quer, nem vou orar ao Deus que quer e não pode. Eu vou orar ao Deus que pode e quer. O Deus que pode e quer. Quando eu oro a palavra, eu estou orando aquele que pode e aquele que quer. Quando eu oro as promessas, eu estou orando ao Deus que pode e ao Deus que quer. Verso de número 12. Só olhar o texto. A expressão da oração no verso 12 é assim: nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas nossos olhos se voltam para ti. São três elementos de oração que a gente não pode esquecer. Primeiro, Deus pode. Segundo, Deus quer. E terceiro, eu preciso. A expressão desse homem é a expressão de quem precisa. A expressão desse homem é a expressão de quem necessita. Senhor, o exército é grande, eles são potentes, eu não tenho força, mas eu olho para o Senhor. Eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor quer, e o Senhor sabe que eu preciso. O segredo da oração é a contrição. Por isso eu te digo que não é uma questão de força. Oração é uma confissão de fraqueza. Jesus ensinou sobre dois homens que foram ao templo. O primeiro se apresenta forte, de cabeça erguida, que batia no peito e dizia graças a Deus. Mas fala de um segundo, num canto mais escuro, onde as luzes não pegavam, que de cabeça baixa, num lugar mais sombrio, curvado dizia: tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. A pergunta que Jesus faz é: quem vocês acham que saiu vitorioso daquela reunião? Quem vocês pensam
que saiu justificado daquela casa? Quem vocês imaginam que foi embora do culto, levando consigo sua vitória? Não foi o que expressou força, mas foi o que confessou fraqueza. E se vocês me permitem continuar um pouco nessa minha loucura, nós precisamos hoje retornar a um ambiente onde os nossos púlpitos e nossas reuniões não sejam mais um desfile de força, mas seja um lugar onde tenhamos segurança e liberdade para confessar fraqueza. De alguma maneira, tornamos a nossa reunião um desfile de virtudes e fizemos da nossa reunião um lugar onde as pessoas se constrangem de expor fraquezas. Fizemos do palco da igreja onde os vencedores desfilam, contando suas vitórias, o brilho das suas conquistas, e deixamos pelos cantos aqueles que estão fracos e quebrantados. É mais ou menos como se a nossa plataforma se tornasse... Já viu aquelas competições de fisiculturismo? Quem já viu? Onde as pessoas sobem para destilar a sua força. Não é? Deixa eu mostrar para vocês. Diga comigo: humus, humano, humilde. Percebe a semelhança das três palavras? Vou repetir: humus, humano, humilde. Humus é o latim, terra, pó, barro. Sabe por que a gente é humano? Porque a gente veio do humus. E sabe por que a gente precisa de humildade? Porque é a humildade que nos lembra que somos humus. E é a humildade que nos devolve a nossa humanidade. A gente precisa ter um ambiente seguro para que os fracos confessem suas fraquezas. Porque o Salmo 51:17 diz que um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. Eu não sei como você chegou aqui essa noite. Eu não sei qual batalha cerca a tua vida. Mas eu sei de uma coisa: há um Deus que pode. Há um Deus que quer. A minha pergunta para você: você precisa? Você deseja? Porque se você confessar sua fraqueza e necessidade diante dele, o orgulho nos torna distantes de Deus. A Bíblia diz, meus amados, que o orgulho faz com que Deus nos resista. A Bíblia diz: ele resiste ao soberbo, mas dá muita graça aos humildes. A minha palavra para você hoje é: você está disposto a orar? Orar ao Deus que pode, orar ao Deus que quer, mas colocar sobre tudo isso a sua carência e a sua necessidade de que Ele intervenha e responda. Se você está aqui hoje e diz assim: Deus Pai, eu preciso. Deus Pai, eu necessito. Se essa palavra é para você, fica de pé aí onde você está. Pai, eu preciso da tua resposta. Eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor quer. Eu queria dizer para o Senhor: eu preciso muito. Às vezes a gente tenta manter a aparência, a gente tenta resistir para que ninguém julgue-nos como um necessitado. Sim, eu careço da graça de Deus em minha vida e preciso da bênção de Deus para vencer essa batalha. A Bíblia diz que tão logo essa oração foi feita, começou um mover do Espírito Santo. Tem mais 2 etapas que eu volto outro dia para completar.
A próxima etapa, o Espírito os tomou em profecia. Eu venho te dizer, o Espírito de Deus desce sobre nós. A congregação que orava foi visitada pelo poder do Espírito Santo. E do meio da congregação surgiu uma palavra dizendo: nesta peleja não tereis de lutar, parai e vede o livramento do Senhor vosso Deus. O que aconteceu naquele dia é que um povo quebrantado se colocou diante do seu Deus, e quando eles se quebrantaram, o Espírito Santo veio e colocou nos lábios deles uma palavra de vitória. E eu vim te dizer, o mesmo Espírito se move nesta casa, nesta noite, e Ele começa a colocar nos teus lábios agora uma palavra de vitória. E a Bíblia diz que tão logo aquela profecia começou a ecoar em toda Jerusalém: o Senhor lutará por nós, 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 o Senhor lutará pela minha casa, o Senhor lutará pelo meu casamento, o Senhor lutará pela minha saúde, o Senhor lutará pelo meu ministério, o Senhor lutará pelo meu trabalho. Então a Bíblia diz, meus amados, que aquela noite não terminou no medo, mas ela começou a ser invadida por uma outra onda. Veio a onda da oração, veio a onda da profecia, e aí chegou uma terceira onda, que era a onda do louvor. A noite não era mais de choro, a noite não era mais de medo, mas era uma noite de cânticos altos, onde eles adoravam e celebravam ao Senhor. Por isso eu vim te dizer, o teu Deus ouviu a tua oração, e Ele já liberou uma palavra: nesta batalha você não vai lutar, parai e vede o livramento do vosso Deus. Portanto eu te desafio hoje, canta e adora o teu Deus, porque a vitória é certa pelo sangue de Jesus. Deus te abençoe.